Um, Hello, good evening, everyone, and welcome. Olá, sejam todas e todos bem-vindos à nossa última sessão do nosso seminário Cosmovisões, Arte Latino-Americana e a Virada Decolonial. Esse seminário conta com tradução simultânea e, para tal, vocês podem selecionar o canal de sua escolha no ícone na parte inferior da sua tela, que tem um globinho. Podem utilizar o chat e o botão de Q&A ao longo desse evento. Nas últimas 4 semanas, eu aprendi muito. Eu sinto que eu tenho muita sorte e tenho uma dívida com todas e todos os participantes dessa conferência que compartilharam seus pensamentos, pesquisas e que jogaram luz sobre essas práticas tão inovadoras no nosso presente, que é o que nós chamamos de cosmovisões em seu devir. Hoje nós vamos falar sobre a prática coletiva e ativismo. Nós sabemos qual é a relação entre a religião e o ativismo. Essa é uma conexão canonizada e que resiste a vários arcabouços institucionais e que continuamente nos urge a perguntar e questionar o modo como nós organizamos a cultura e o modo como nós nos engajamos com essas forças sociais insurgentes que forçam ou que empurram esse corpo social à ação e a mudar o status quo. Nessa sessão final, então, nós iremos tentar amarrar algumas pontas aqui na nossa conferência e falar sobre os diversos assuntos que emergiram nas intervenções. E, mais uma vez, gostaria de lembrá-los que essas intervenções estão disponíveis no nosso site worldviews.online. É um prazer discutir, mais uma vez, com palestrantes como Aneli Marisa Aliaga, Liliana Clavijo, Felipe Hernández, Kira Shonorica e Ventura Profana. Tabita Rezaire, infelizmente, não pôde se juntar a nós nessa sessão. Vamos apresentar cada palestrante após a aula magna. Hoje temos a moderação de Keina Eleison, cuja visão trouxe vida a essa sessão. Keina não precisa de apresentações, mas é curadora, escritora, pesquisadora, xamã e herdeira griot, narradora, cantora e cronista ancestral. Ela é professora na Escola de Artes Visuais no Parque Lage, no Rio, e também é diretora artística do Museu de Arte Moderna do Rio, em parceria com Pablo Lafuente. Por fim, é um prazer apresentá-los a pastora missionária, evangelista, cantora, escritora, compositora e artista visual Ventura Profana, que é a última palestrante de nossa aula magna da nossa conferência Cosmovisões. Ventura está em Belo Horizonte, no Brasil, é filha das trilhas misteriosas da Mãe Bahia, profetiza a multiplicação e a vida travesti indígena negra abundante. Sua prática está enraizada na pesquisa das implicações e metodologias do deuteronomismo no Brasil e em outros países, através do espalhamento de igrejas neopentecostais. Esse evento está sendo gravado. Muito obrigada pela presença e boas-vindas à Aventura Profana. Muito obrigada. Tenho um coração grato por estar aqui com vocês. Queria agradecer a todas as forças espirituais que me trouxeram até aqui. E peço licença para compartilhar a minha tela. Sou Ventura, filha dos profundos interiores por onde fluem sombrias as muitas águas dançarinas que encorrentezam-se com o propósito de afogar o Senhor dos Senhores. Faço-me de pastora para os pastores, para aniquilá-los. Nossos rebanhos, cardumes e enxames são autodeterminados. Arriscamos tudo pela liberdade e abundância terrena. Não seremos conduzidas aos abatedouros, não mais em nós
estará o castigo que aos brancos traz paz. Nenhum senhor será Deus em nosso meio. Amaldiçoadas são as nações cujo Deus é o Senhor. Então, para ilustrar essas parábolas, essas falas que eu trouxe para esse encontro, eu vou apresentar algumas das colagens que eu desenvolvo como uma das minhas práticas artísticas. Então, vamos lá. Tocamos trombetas, operamos milagres, saltamos muralhas e quebramos maldições. Somos herdeiras de todos os impossíveis, mas carregamos a responsabilidade e compromisso transcestral de gestar, gerar e gerir possibilidades infinitas que são rachaduras, brechas, rasuras, fugas, esconderijos, oásis dissemelhantes às noções lógicas, racionais e temporais humanas de viver, pensar, gozar, falar, habitar e multiplicar. Somos o tremor das montanhas, arremessando longe ao chão o Redentor ao qual não nos rendemos, despedaçando-o ao pó. Desprezamos a salvação e perseguimos a liberdade. Como frear e ou enfrentar o ímpeto mentiroso, saqueador, destrutivo e assassino do Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Quais são as trilhas e percursos plenamente capazes de apartar o dissimulado plano-tempo necropolítico de domínio e soberania intentado e cruzado pela ordem católica apostólica romana? Como se fazer lembrar quando, desde o nascer, somos feitas cativas nas catedrais do esquecimento? Como estabelecer alianças insondáveis entre nós, traçando caminhos que confundam a sabedoria inimiga e nos proporcionem desfrutar de nossas próprias abundâncias e genuína diversidade? Em nome do Deus de Israel, a nossa tenda foi destruída, todas as cordas das nossas tendas foram arrebentadas, contudo, habitamos em todos os tempos que também foram séculos, somas de meses, pedaços de eras, trechos de gerações, sustentadas por tendões entrelaçados em todos os instantes, somos a parede do olho, o vento que invade e escapa pelos portais das janelas, independente do controle colonial. Ventania não tem pátria. Pátrias são vales de ossos secos. Nossa profanação é viver 7 vezes mais, é esquecer a cisgeneridade sem poder. Desce as ladeiras, entoando ladainhas e espirituais de vida e vitória, desviando para não tropeçar em crânios que escapolem dos calvários que todas as ruas ocidentais são. Grandes como os oceanos são as nossas feridas. Como as curaremos? Soro de aranha caranguejeira não cura a picada de cobra cascavel. Desta forma, e considerando o cristianismo um dos motores fundamentais para o funcionamento cabal da máquina colonial, creio numa praxis evangelística de cura, neste caso, o evangelho do fim, ou seja, a libertação através de uma desorientação pentecostal. O que busco desenvolver artística, música e teologicamente é o constante exercício de matar o Senhor, como passo fundamental para o rompimento com a perversa maneira branca de praticar teologia. Desvincular a imagem e legado de Jesus, à semelhança do homem branco cisgênero, é libertá-la do status senhoril, ao qual foi aprisionada e eternizada através do largo empenho e participação de uma eurocêntrica historiografia da arte. Ao mesmo instante, reitero, honro e reconheço as experiências de transfiguração de Jesus
conectando as causas e circunstâncias de sua condenação e morte, junto aos posicionamentos críticos e contrários aos regimes políticos sociais supremacistas vigentes em Jerusalém durante sua vida encarnada. Aqui sublinho a coincidência de que Jesus foi assassinado de um modo humilhante e brutal ainda antes que completasse 35 anos de idade. Idade essa que corresponde à estimativa de vida média de travestis e transexuais brasileiras em 2020, segundo os dados do dossiê apresentado pela Associação Nacional Brasileira de Travestis e Transsexuais, a ANTRA. Tento conduzir a teologia cristã pelas veredas misteriosas da transmutação, fazendo resplandecer sobre Jesus um semblante negro, travesti, à medida que reavivo e reencarno as lembranças de sua errática conduta. É por debruçar-me sobre a palavra do Senhor que rastreio seus passos, intenções e articulações, mapeando coreografias sanguinárias e desvendando códigos e linguagens que me permitem dialogar com aquelas que ainda estão debaixo do jugo escravocrata espiritual cristão, a partir de um repertório que faça sentido para elas, criando brechas. Aproveito para atiçar desejos, lembranças, sonhos e recordações de amor e liberdade semeados em terra livre da ação pesticida, agrotóxica e latifundiária do branco senhor. O que defendo e propago aqui não é a morte de Deus, mas o direito de transicioná-lo. Enfim, no meu processo de criação e composição dessas colagens, eu busco me nutrir e observar todas essas coreografias e todos esses movimentos, observar os poderes, a maneira como o poder bélico do inimigo se estrutura e se estruturou ao longo da era cristã, da era colonial, para a partir dessas imagens, ir compondo outras possibilidades de vida, outros caminhos esses de vitória, caminhos esses de abundância e de plenitude travesti. Segundo o pastor James H. Cone, a função da teologia é analisar o significado da libertação para as pessoas oprimidas. Assim, podem saber que sua luta por justiça política, social, econômica, e inclua aqui também a justiça ambiental, está de acordo com o Evangelho de Jesus. Qualquer mensagem não relacionada à libertação de pessoas dissidentes em uma sociedade não é a mensagem de Jesus. Qualquer teologia indiferente ao tema da libertação não é teologia cristã. Eis o nosso Evangelho. A propagação do fim da perpétua desolação, imaginada e decalcada pela branquidão patriarcal cisgênera, demoniacamente impregnada em nossas terras e tábuas de carne dos corações, com tinta espiritual violentamente. Em Isaías 53, o profeta nos confirma a natureza carnal de Jesus, além de expor a maneira como foi percebida pela sociedade quando nos diz que, não, abre aspas, não tinha beleza nem formosura e, olhando o mundo para ela, não havia boa aparência para que a fora desejada. Era desprezada e a mais rejeitada entre os homens. Digo, travesti de dores e experimentada nos trabalhos, e como uma de quem os homens escondiam o rosto, era desprezada e dela não fizeram caso algum. Sendo assim, o trabalho missionário, enquanto desafio poético e espiritual, consiste em multiplicar congregações onde se possa amar e estimular o cu, cultivando o poderoso para engolir e destruir as estruturas das basílicas e tribunais
por onde o racismo, o capacitismo, a misoginia e a transfobia assentam-se. Partindo do cu, tomando-o como alicerce desse tabernáculo, quem descoloniza transcende a cruz. Isto é, a vida está no cu, reconciliando-nos com outros mundos, não nos acusando pecadoras. E pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadoras da parte do cu, como se a vida por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte do cu, que vos reconcilieis com a vida, sendo designadas algumas para feiticeiras, outras para profetas, outras para evangelistas e outras para pastoras e mestras, com o fim de preparar as profanas para a obra do ministério, para que o corpo seja edificado até que todas alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do cu e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude. Esses desejos começaram a ser escritos muito antes de mim e não se traduzem para o português, inglês ou espanhol. Outras histórias para nossas congregações, é o que profetizamos. Das quais congregações essas, das quais somos cabeça, corpo e cauda. Sim, temos cauda de leoa, que tem cara de igreja. Noto que o grande interesse inimigo concentra-se na erradicação de toda e qualquer possibilidade de encontro entre desobedientes. Neste caso, desobedecer é se armar e prover de pensamentos e imaginações que brotem, acolham, produzam e se alimentem da contradição. Segundo o Castiel Vitorino brasileiro, somos contrárias e contraditórias quando vivemos aquilo que é impossível ao colonizador. E num lugar de tempo onde os inimigos de Jesus ainda permanecem assentados sobre tronos de glória, poder e majestade, as congregações desobedientes são despedaçadas ao fio da espada. Isso me faz pensar nos eventos que sucederam à execução de Yeshua e na realidade brutal de perseguição a qual foram submetidas suas discípulas e companheiras de jornada. Em Atos dos Apóstolos 2:13, a Bíblia nos revela que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todas concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentadas. E foram vistas por elas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada uma delas, e todas foram cheias pelo Espírito e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. O que me chama a atenção é que o episódio em que se atribui o dia do nascimento da Igreja Cristã, ou seja, uma das celebrações dorsais da fé e pensamento pentecostal, é, na verdade, um evento profundamente marcado pela incorporação. Ou seja, pelo encontro e relacionamento com a alma de Jesus. Em meio à reunião das odiadas deste mundo, as piores de entre as nações, feiticeiras, prostitutas, travestis, canibais e muitas outras espécies de abominações. Foi a prática coletiva e o ajuntamento desobediente e desorientado entre as seguidoras de Jesus que as possibilitou esquecer as línguas e linguagens coloniais, enquanto se lembravam das línguas maternas de suas mães e avós. Também em Atos está registrada a incompreensão do colonizador que, atônito e perplexo, questiona-se: o que isto quer dizer?
e apontam-as como loucas ou embriagadas. Movimentações de esquiva, drible e desvio como essas, numa esfera sobrenatural, ganham a alcunha de milagre, contudo, são capoeira e feitiçaria. As malandragens são o que nos possibilitam respirar além daqui, distantes da ação maligna da branquidão. Para concluir, afirmo: não há nem houve ressurreição. E repito, não há nem houve ressurreição. A glória, a honra, a força e o poder de Jesus manifestam-se pela transmutação que é inevitável. Cito Octavia Butler para lembrarmos-nos que toda mudança pode trazer sementes de benefício. Procure-as. Toda mudança pode trazer sementes de malefício. Cuidado. Somos infinitamente maleáveis. Somos a mudança. É isso, essas breves palavras. Thank you so much. Muito obrigada, Ventura. Foi uma viagem para mim. Eu entrei num espaço espiritual também porque eu estava ouvindo a tradução para o inglês e a sua voz estava de fundo um pouco mais baixa. Então, era quase como se fossem duas vozes e se você estivesse falando num templo. Até com a tradução trouxe uma dimensão incrível. E você citou a Octavia Butler, o que nos conectou com a ficção científica. A Donna Haraway fala sobre a fabulação especulativa e essa necessidade que a gente tem de reimaginar, reconfigurar, mas eu não vou fazer meus comentários, vou parar por aqui, e ao invés disso, é com grande prazer que eu dou início à nossa mesa redonda, com os nossos maravilhosos participantes, a Nelly Marisa Aliaga, que é uma estudante britânica boliviana de mestrado no Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Cambridge e trabalha com estudos andinos, pós-colonialismo e cinema decolonial. Ela é editora-chefe da revista bilíngue boliviana Bolivian Express em La Paz, está trabalhando no seu PhD. Também temos o Felipe Hernandes, que é arquiteto e diretor do Centro de Estudos da América Latina da Universidade de Cambridge. E vai ser um professor visitante na Universidade Brown, onde ele está trabalhando numa monografia sobre arquitetura e decolonialidade. O artigo dele foi escrito em colaboração com a Iana Clavijo, que é professora assistente da Escola de Arquitetura da Universidade del Valle, em Cali, onde ela dirige o Departamento de Projetos e o mestrado em Arquitetura e Urbanismo. Sua pesquisa examina a habitação coletiva, a arquitetura moderna e pós-moderna, o patrimônio cultural e o aprendizado no contexto latino-americano. E, por último, temos Kira Xonorica, sem dúvida, não pronunciei o nome corretamente. Ela é uma artista interdisciplinar, escritora e teórica. O seu trabalho baseia-se nas complexidades do trauma, dos poderes coloniais, patologização, temporalidades trans e queer, produção de conhecimento do sul global, estética da internet e organização resiliente. É professora de arte e história da arte paraguaia na Universidade Nacional de Assunção. E agora, nós vamos oferecer a chance a cada orador de 3 minutos para fazer uma rápida revisão das apresentações que estão disponíveis online e aí podemos dar início à nossa conversa. Muito obrigada mais uma vez. Por favor, liguem as suas câmeras e participem. Vamos em ordem alfabética? O que vocês acham? Anneli, você pode começar?
E a Keina, agora, por favor, vai assumir a mediação e a moderação. Eu vou fechar meu microfone. Muito obrigada, Sofia. Obrigada a todos por estarem aqui conosco. Eu vou passar rapidamente ao português, só para dizer para a Ventura, tu é foda. Como a Sofia disse, nós ouvimos a Ventura como se estivéssemos em um templo, porque a Ventura entende não apenas o seu corpo, mas a si própria como um templo. Então, foi realmente muito interessante. Então, vamos começar a nossa mesa redonda. 3 minutos para cada um, não é isso mesmo, Sofia? 3 minutos, correto? Isso, 3 minutinhos para nós podermos discorrer sobre esse assunto específico. Também gostaria de convidar a Kira para participar. Então, vamos começar com a Anneli, depois o Felipe, depois a Liliana e depois a Kira. Não, Kira, depois a Liliana, certo? Anneli, você pode começar, por favor? Claro, claro. Desculpem, acabei de acabar o meu mestrado em estudos latino-americanos na Universidade de Cambridge e a minha apresentação foi baseada na pesquisa que eu fiz para o meu mestrado sobre o grupo de cinema político boliviano chamado Grupo Camal, que estava em atividade na década de 60 e ainda está trabalhando. Criaram os primeiros longas em Quechua e Aymara, os 2 principais idiomas indígenas dos Andes. Na minha dissertação, eu avaliei a trajetória cinematográfica deles, o contexto político-social nos quais os filmes foram produzidos e propus que eles deram passos muito importantes como parte do novo movimento do cinema latino-americano e também considerando o objetivo de decolonização do governo boliviano e também da decolonização da cultura. Eles deram passos muito importantes na decolonização do cinema. Como parte do meu argumento, eu proponho um arcabouço do significado da decolonização do cinema, que envolve a desconstrução de imagens opressoras dos povos indígenas, que é um tema que está totalmente alinhado ao assunto do nosso seminário de hoje, e é uma parte enorme e muito vital da descolonização do cinema. Essa criação das relações cross-culturais entre os cinematógrafos e as comunidades indígenas, principalmente com o surgimento da mídia indígena autorrepresentativa que vemos hoje. E o último elemento desse arcabouço inclui a criação de uma forma cinematográfica que se afasta de Hollywood e dos formatos cinematográficos ocidentais e, ao invés disso, abraça as cosmovisões indígenas, ou seja, criando filmes que abracem mais a narrativa indígena. Então, esse é um breve resumo da minha apresentação. Muito obrigada, Anneli. Felipe. Muito obrigada. Keina. Acho que eu falo por mim e pela Liliana, porque nós somos coautores do artigo. Gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de compartilhar com vocês a nossa experiência sobre Cali. O título do artigo era Construções e Decolonização do Espaço Público em Cali. A pesquisa foi feita na cidade de Cali e foi resultado da greve nacional que aconteceu há alguns meses. O grupo Misak é um povo indígena do sul da Colômbia e demoliu a estátua do fundador da cidade, um ato que foi considerado um ato de vandalismo pela elite branca da cidade. E, ao mesmo tempo, um coletivo de pessoas de várias regiões da cidade, de diferentes raças, gêneros, classes sociais, construíram
um monumento, que é uma mão, que tem 10 metros de altura, denominada o Movimento à Resistência. Isso foi feito no sudeste de Cali e queríamos comparar o significado que uma estátua pode ter, uma estátua que foi projetada por um homem branco europeu, o fundador da cidade, em comparação com essa mão que foi produzida coletivamente, usando doações públicas, dia e noite ao longo de 10 dias, para concluir um símbolo que representa coletivamente o que a cidade significa para os seus habitantes. Então, tivemos a sorte de ouvir o Boaventura de Souza, quando ele mencionou o nosso monumento, e ele falou, tenho as minhas anotações aqui da apresentação maravilhosa dele, não há estética para os epistemologistas do Sul. E é claro que estamos falando de uma mão, um monumento, um tipo de escultura, que não se encaixa claramente ou muito bem com as instruções de estética ou julgamento artístico, mas é um monumento A situação da cidade, eu estou tentando encontrar aqui nas minhas anotações os termos que foram utilizados pelo Boaventura de Souza para expressar a indignação com relação aos anos de abuso e opressão. Então, é esse novo tipo de prática coletiva que está totalmente alinhada com o nome desse painel, os termos para os quais os coletivos se reúnem para expressar essa indignação através desse monumento que não se encaixa do julgamento artístico contemporâneo, mas nos força a pensar em uma nova estética para a Colômbia. Muito obrigada, Felipe. Kira, gostaríamos de ouvir a sua participação. Muchas gracias, Sofía, Michael y Keina. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Michael e à Keina por tudo. É um prazer dividir esse espaço com a Ventura também. E com todos. No meu trabalho, eu falo de uma matriz colonial de subjetivação e começo falando que não existe uma linha cronológica de tempo. É uma coisa que vai e vem. Eu falo sobre como a cultura ocidental institucionalizou as imagens do futuro através da religião, das políticas, para que isso possa ser previsível e controlável. Essas são palavras de Rashida Phillips contra o futurismo. Então, essa matriz colonial de subjetivação é a branquitude, a heterossexualidade. Tudo isso é uma forma de construir uma subjetividade, mas também é uma forma de construir condições de vida em torno de construir o outro, um ponto de referência objetivo, branco, cis e hétero. E falo de como isso afetou as condições materiais das pessoas trans do sul global, especificamente da forma em como se constrói um genocídio trans atualmente, onde as pessoas trans estão lutando para ter acessos sistêmicos que são garantidos para todos os outros, construir infraestruturas políticas que garantam o acesso a abrigos, segurança alimentar, segurança contra dívidas, contra endividamento. Então, a partir disso, essa genealogia da colonialidade, que desde 1500, dos territórios de Abiala, começaram a construir essa noção de isonomia e desvio para marcar a não conformidade de gênero. E, ao mesmo tempo, também se constroem as noções de monstruosidade, anomalia,
bestialidade, que são todos conceitos antagônicos ao que é humano. E também, através da imprensa gráfica, desde as imagens de Theodor de Breit, que foi um europeu que construiu essas imagens a partir de relatos, e como isso também fala sobre a corporalidade, do que conhecemos como intersex e outras morfologias corporais. E como também todos esses mecanismos de má representação através da imagem, má representação da informação, cria narrativas polarizantes entre nós. E essa temporalidade medieval permanece até hoje. Então, considerando tudo isso, eu falo de um caso específico que aconteceu aqui, que foi a denúncia de uma travesti trabalhadora sexual que se chamava Maritza, que se sentiu desrespeitada pelos clientes quando fazia trabalho sexual. Isso foi viralizado através da mídia. Isso foi também apropriado pela instituição da arte e como a sua raiva, o seu ódio foi extraído e convertido em algo lucrativo. E com base nisso também analisou as condições de transfobia, transfilia, que são dois lados de uma problemática que, de certa forma, marca a existência das corporalidades trans. Eu também analiso as estratégias que os artistas e as artistas trans estão utilizando hoje para conseguir fugir disso. E falo do trabalho de Sofia Moreno, cuja imagem também foi, de certa forma, apropriada, extraída, e, no seu caso, ela tinha vídeos eróticos privados que foram roubados por um técnico de computadores e exposto no seu trabalho. Essa lógica colonial é uma lógica que sanciona a feminilidade, mas também sanciona a corporalidade que pode parecer estranha. O trabalho de Sofia, então, é um trabalho que foi muito importante para a arte latino-americana. Isso porque é um trabalho que fala sobre como as pessoas transfemininas podem construir um protagonismo. Fala também sobre uma ampla gama de modos de pensar sobre o que seria o depois dessa experiência traumática. E é um trabalho também que tem uma grande relação com como se constroem as comunidades. Também quero falar do trabalho de Ariane Carillo e Amuraki, duas pessoas que são artistas trans aqui no Paraguai. A Ariane Carillo faz um trabalho que é um trabalho com arte digital. A ideia é desmantelar todas as arquiteturas de gênero. Seu trabalho fala sobre como as outras pessoas, de certa forma, são anticorpos. E como se constrói essa imagem. Há um trabalho também que fala bastante a respeito de como se reproduz a canibalização das corporalidades trans. E também há uma intersecção com a patologização de corporalidades gordas. Para a antropologia, essa é uma fronteira muito importante, pensando do ponto de vista da interseccionalidade. Muito obrigada. Agradeço. Eu sei que nós teremos que falar ainda mais sobre esses assuntos. Mas para concluir, eu passo então a Liliana, por favor. Muito obrigada.
Só gostaria de complementar as coisas que o Felipe já falou. Quando nós pensamos no conflito social que nós vivemos desde abril em Colômbia, cujo epicentro foi Cali, a construção do Monumento da Resistência foi um modo de mostrar a dor que se coloca por diferentes atores. Esse monumento foi construído coletivamente, grafiteiros e diferentes artistas participaram. Essas pessoas foram convocadas anonimamente, está aí o valor da obra, porque ele ocupa um espaço público da cidade. Esse monumento representa também as injustiças que foram objeto da manifestação social. A violação de mulheres, o uso excessivo de força do ponto de vista de agentes públicos, as mortes extrajudiciais, a violação de crianças e todas as minorias representadas nesse monumento. Eu só queria complementar isso. Muito obrigada por esse espaço. Muitíssimo obrigada, Liliana. Obrigada, Anneli, Felipe e Kira. Para mim, é muito importante entender como nós construímos o momento atual, porque quando eu fui convidada pela Sofia e pelo Michael para mediar essa mesa redonda, eu fiquei pensando na Ventura, que deu essa aula magna e que é alguém que pode nos trazer essa ideia de como nós estamos conectados com a arte. E tudo isso tem muito a ver também com o poder. Quando nós falamos de arte, nós falamos de poder também. Para mim, isso é muito interessante, porque às vezes nós não gostamos de falar sobre essas coisas. Nós não gostamos de comentar qual é a conexão que existe com a busca, a caça e até o desejo do poder. Essa conexão com a religião é uma religião que é uma religião real, é uma conexão real. E Ventura consegue nos mostrar de uma maneira bastante importante como tudo isso pode ser reconhecido. Eu acho que isso é bastante interessante também. Nós utilizamos a palavra decolonizar ou decolonização muito nesse sentido. Não se trata só da colônia, se trata dos modos através dos quais o poder age. Quando nós pensamos na colônia ou descolonização, nós ainda estamos andando nos mesmos caminhos da colônia, mas hoje nós não estamos falando aqui somente da decolonização. Nós já estamos falando de um outro espaço. Tudo bem, isso é importante, mas nós queremos mais. Nós queremos ir além da decolonização. Nós queremos mostrar que nós já entendemos o tempo e espaço. Entendemos que o tempo e espaço não é linear. Entendemos que a ideia de coletividade não é uma ideia que acaba com a ideia de individualidade. Nós podemos entender como nós podemos viver, amar e morrer de formas diferentes. Para mim, essa ideia é muito poderosa. É importante, é muito poderoso falar sobre isso aqui com a Ventura e com todos vocês aqui em nossa sessão. Nós temos várias perguntas aqui e eu quero começar com uma pergunta para a Ventura, só para começarmos o debate. Quando eu falo sobre poder, eu estou conectada aqui com a ideia da comunicação do poder. Para mim, isso é bem interessante, porque eu falo inglês, português e espanhol. Então, eu me sinto um tanto quanto poderosa aqui, porque eu consigo entender muito do que está sendo dito. Eu entendo as epistemologias conectadas com o modo eurocêntrico de fazer as coisas. Mas, ao mesmo tempo, como é que nós podemos conectar não somente os modos eurocêntricos, mas por que nós falamos
línguas que são eurocêntricas, nós podemos passar por todas essas instâncias com nossos corpos que têm a ver com tudo isso. Ventura, algum comentário? Não estou me sentindo tão poderosa quanto você, porque é isso, assim, eu acho que o desafio justamente é atravessar essas fronteiras, assim, né? Eu acho que a gente está, de fato, buscando outras maneiras de nos comunicarmos, outras formas de tecermos outras possibilidades de tempo, outras possibilidades de vida, outras formas de desejar, outras maneiras de trazer, enfim, as imaginações, de libertar as nossas imaginações e de trazer isso para os nossos corpos, trazer isso para as nossas para a nossa terra, né, para o nosso corpo, que é terra, para trazer isso para os lugares por onde a gente circula, utilizando outras linguagens, assim, de fato, outras formas de se comunicar. Então, eu acho que esse é o exercício que eu estou tentando elaborar também aqui, de que maneira que a gente consegue se conectar e se ligar para além dos limites que, enfim, de alguma forma são impostos por essa historiografia e por esse domínio, sobretudo linguístico, eurocêntrico. Yes, I completely agree, but Concordo plenamente, mas não é só uma questão linguística, não é? Tem toda uma ideia de desconexão mesmo. E algo que você consegue comunicar não só através da voz, mas com o seu todo o corpo. Dá para entender esses outros significados também. Temos pergunta aqui de Paulo Abraão. Ventura, uma vez ouvi você dizer que nós precisamos de mais igrejas e menos museus. Quando eu falo isso para alguns colegas ou algumas colegas que não foram criadas na igreja evangélica, elas não entendem. E ficam um pouco chocadas com essa ideia. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Depois tem mais uma pergunta aqui que se conecta com essa pergunta do Paulo. Suas colagens sempre têm alguma questão de ciências envolvida. Questões de corpo humano, poluição. De onde surge esse interesse por essas ciências mais exatas? Então, eu preciso e eu tenho caminhado, de fato, para um entendimento mais exato. Assim, eu tenho perseguido, tenho tentado me afastar das humanas, de certa forma, de um pensamento humano, e caminhado para uma prática que é mais exata e para um campo de pesquisa, para um campo de observação que acompanha essas ciências. Assim, eu, desde cedo, fui afastada, então eu venho de uma realidade educacional que sempre me distanciou dos conhecimentos matemáticos, dos conhecimentos químicos e físicos, que são cruciais nesse tempo, e isso me leva a pesquisar. Assim. Então, eu me interesso de que maneira as bombas, as guerras que me assolam, enfim, a artilharia do inimigo é pensada, é projetada, e aí vou observando tanto imageticamente e criando relações. Então, por exemplo, de que maneira eu vou relacionando a estrutura óssea de urubus às asas dos drones e dos jatos do governo israelense, por exemplo. Então, o tempo todo eu vou procurando navegar por esses caminhos. De fato, eu creio que essa comunicação ela não é somente linguística, ela é espiritual, sobretudo. Ela está em lugares que a gente precisa ainda se lembrar como acessar.
E sobre a minha afirmação, que nem eu me lembro mais em que momento que eu fiz, sobre o fato de termos mais igrejas e menos museus, assim, eu venho de uma realidade onde os museus sempre... onde eu nasci e cresci numa cidade onde não havia nenhum museu e havia inúmeras igrejas. E o meu contato com a arte, com o fazer artístico, o meu despertar na sensibilidade da produção artística foi semeado dentro desses templos. Para além disso, o poder da congregação, a alegria da congregação e a maneira que a congregação se articulava para sanar determinadas feridas, tanto individuais quanto coletivas, sempre me inspirou muito. É lógico que, por ser travesti, eu fui expulsa e reclusa desse lugar, mas isso não me faz perder a admiração e também aquilo que eu testemunhei, que é a eficiência do trabalho desenvolvido pelas igrejas. Eu vivo no Brasil num contexto em que as igrejas, sobretudo as igrejas evangelicalistas, têm se multiplicado de uma forma assustadora e super problemática. Mas o que me interessa, nesse caso, é observar o porquê onde e como elas atuam para que se multipliquem. Então, por exemplo, as igrejas elas desenvolvem trabalhos onde o governo, onde enfim, as políticas públicas não chegam. Então, quando eu falo sobre isso, eu falo de fato que precisamos de espaços, né, desses espaços efêmeros de liberdade, como o Cachorro Vitorino brasileiro fala, que são as congregações, que são as igrejas, mas eu gostaria que os museus não fossem esses templos lotados de objetos e de experiências furtadas e passassem e pudessem ser lugares e espaços onde a gente desenvolve uma prática de amor, uma prática de cuidado uns com os outros, uma prática de alimentação das que têm fome, uma prática de águas vivas, né, de compartilhamento de águas vivas para aquelas que têm sede. Yes, thank you. We have Sim, agradeço. Temos mais uma pergunta aqui, mas é uma pergunta que eu quero fazer não somente para você, Ventura. Quero fazer também essa pergunta para Liliana e Felipe. E é claro, uma pergunta que vai também para Anneli e Kira. Uma pergunta sobre o presente. Vocês acham que a representatividade é uma ferramenta da decolonialidade? Eu sei que essa é uma pergunta-chave. É uma pergunta capciosa também, porque às vezes nós temos que entender melhor o que é a tal representatividade. Mas eu queria fazer essa pergunta aberta aí para o painel. Eu posso indicar alguém, mas quem quiser pode começar. Eu acho que eu posso falar algumas coisas. E acho que a Anneli também fala sobre a representatividade na sua apresentação. Talvez ela possa dizer algumas palavras também. Sobre a importância, inclusive, da autorrepresentatividade na pauta decolonial. No nosso caso, talvez a Liliana possa complementar, eu acho que a representatividade eu não sei se esse seria o conceito específico. Talvez pudéssemos falar de representação. Enfim, o que nós entendemos em nosso artigo é que indígenas tiveram que enfrentar o fato de que não se sentiam representados pela estátua do fundador da cidade. O fundador da cidade representava uma ideia de cidade, e de acordo com alguns princípios que deixaram os indígenas
às margens da sociedade. Portanto, indígenas foram excluídos, sofreram todas as formas de racismo, exclusão, e, de fato, essa era a terra deles. A estátua foi removida. Ela representava a história, fundação e base e cultura da cidade. Eles entenderam isso. A mão que foi construída não somente por indígenas, mas também por vários tipos de artistas de diferentes partes da cidade, é um monumento que representa, como nós dissemos na apresentação, a história de todas as pessoas que não são representadas na história, que foram excluídas da cidade, cuja contribuição foi apagada em muitos casos. Isso nos termos que nós entendemos Cali como cidade. Pensando então se é ou não importante essa questão para a decolonialidade, para a decolonização, eu acho que a representatividade é um aspecto dela. Talvez um aspecto que seja importante. Agora, me parece que nós precisamos ter em mente o fato de que a pauta decolonial é uma pauta ampla e complexa. Há muitas partes que têm um papel muito importante. Liliana, por favor. Como arquitetos, nós pensamos que na cidade, a cidade também tem uma representatividade. Ou seja, quando a estátua do fundador da cidade foi derrubada, essa região é uma região de elite, é um bairro nobre. E houve um confronto aí com esses grupos sociais naquele espaço da cidade. Por outro lado, onde construíram um monumento à resistência, esse é um bairro popular, é um bairro que tem outros códigos espaciais, é um lugar que, inclusive, o aspecto socioeconômico é de um nível mais baixo, mas as pessoas são mais inclusivas, o pessoal consegue caminhar na rua. Ou seja, a gente está lendo a cidade também por códigos espaciais e pelo significado que essas regiões da cidade diferentes representam. Isso é importante também de ser considerado quando nós pensamos na atividade decolonial que o Felipe propõe. E como nós lemos esses códigos espaciais da cidade, há regiões nas quais parecia que nós não poderíamos entrar, há regiões onde ficamos mais à vontade, e há bairros onde o efeito de uma prática, como a queda de um monumento, ou mesmo o erguer um monumento, podem ter significados diferentes. Anneli ou Kira? O que eu acrescentaria é que, no caso das artes visuais, à frente da política da representação está a questão da autoria. Práticas autorrepresentativas daqueles na posição de subalterna tem uma ligação inerente com o poder e a agenda decolonial. Se você tem controle sobre a imagem que você quer apresentar nas artes visuais, na cultura visual, você tem o poder inato de apresentar a imagem favorável que você quer transmitir. No pensamento pós-colonial, Edward Said falou extensamente no imperialismo cultural entre a associação das duas coisas, quem tem o poder de narrar. E na minha pesquisa, eu questiono quem tem o poder de falar em nome de quem tem o poder de criar a representação. Então, esse surgimento das mídias indígenas autorrepresentativas são importantes por isso, porque as comunidades indígenas agora têm o direito da autoria total e podem transmitir as imagens que eles querem transmitir a respeito de si próprio e de suas lutas. Então, na alma da representação política está essa questão da autoria. Kira, você gostaria de acrescentar algo? Sim. Essa questão da representatividade me faz pensar que se algo precisa ser representado é porque é como se houvesse uma economia
circundativa no espaço que impede uma entrada. E também me faz pensar nessas questões de civilidade que surgiram muito na última década. Quais são os efeitos da visibilidade e como isso pode contribuir com a melhoria das condições de vida. E aqui eu estou falando dos ativismos trans no Paraguai. Eu acho que a representatividade é importante, mas eu também acredito que não necessariamente deve vir como uma forma de mudança que afete coisas do gênero melhorar as condições materiais. Isso pensando a partir do ponto de vista do ativismo e como a colonialidade contribuiu com a geração de infraestruturas precárias. E hoje nós temos que pensar nessas negociações. Ou seja, me interessaria mais pensar em como isso pode beneficiar diretamente, tem efeitos benéficos. Obrigada, Kira. Temos mais perguntas aqui. Para a Anneli. Anneli, como é que esse antagonismo se apresenta num filme para a Liliana e para o Felipe? Vocês falaram sobre uma nova estética que é incompatível com as instituições. Como que isso foi visto pelas instituições? E essa pergunta pode ser para todos. Eu combinei essas duas perguntas porque eu acho que existe uma conexão entre as duas. A ideia de antagonismo e a ideia de instituições estarem ou não conectadas. Então, Anneli, a pergunta foi sobre antagonismo ou resistência na cinematografia indígena, é isso? Sim. Como que esse antagonismo que você mencionou se faz presente na cinematografia? Eu posso falar sobre a cinematografia indígena e como esse tipo de arcabouço anticolonial funciona, principalmente no caso do Zucamal. E isso também responde à pergunta do Michael. Ele fez uma pergunta separadamente sobre como esse grupo cinematográfico se desenvolveu. Eles começaram na década de 60 e como eles funcionam no mundo contemporâneo. Quando o grupo começou, eles eram uma contracorrente contra o Estado, era a época da ditadura militar, e muitos dos temas que eles abordam nos seus filmes são anti-imperialistas e muito pró-direitos indígenas. Então, eu diria que os primeiros filmes deles refletem mais esse anti-imperialismo, anticolonialismo no filme em si. O cinema deles mais moderno se concentra mais na resistência indígena, mais na forma cinemática. Então, uma das coisas que eu avalio na minha pesquisa é como esse grupo cinematográfico se opôs aos modelos ocidentais de cinema. E é muito interessante, porque o cinema era uma ferramenta imperial e está enraizado na olhada colonialista. Então, é interessante ver como a mídia indígena reage contra isso e informa tanto a forma quanto o conteúdo. No conteúdo, isso é refletido através das cenas, a resistência contra os governos, contra o legado imperialista colonial, e na forma,
acompanhando as formas indígenas de pensar, ou seja, narrativas cinematográficas mais cíclicas. Esse grupo cinematográfico também utiliza tomadas que complementam o pensamento indígena. Em Quechua e Aymara, tem o conceito de cosmos, que é o conceito de Nairapacha, que é um tipo de conceito espaço-temporal relacionado ao pensamento indígena. E eles tentam adotar isso na sua cinematografia. Então, eu diria que essa foi a maior mudança. No início, esse grupo cinematográfico se concentrava mais em temas de resistência, e agora eles evoluíram a sua cinematografia para adotar esses novos modelos de cinema que abraçam completamente o pensamento indígena. Keina, você poderia repetir a pergunta, principalmente a que foi feita sobre as instituições? Claro, claro. Liliana e Felipe, vocês falaram sobre uma nova estética, que é incompatível com as instituições. Como que as instituições perceberam isso? Bem, nós nos referimos indiretamente a algumas instituições. No caso da estátua do fundador da cidade, essa estátua foi comissionada pelo governo local e teve o apoio da elite local, que financiou a produção da tal estátua por um artista que tinha formação em arte, se formou em arte, era espanhol, por acaso ele estava na Colômbia, quando ele foi comissionado para fazer essa estátua. E esse produto da arte é substituído por alguns artistas, talvez alguns artistas formados, mas outros não, outras pessoas que não têm formação como artistas. Pedreiros, crianças, membros da sociedade, e produziram essa obra nova que traz um novo produto que não se encaixa necessariamente nos moldes da arte. Então, para parafrasear a descrição de Boaventura dessa mesma escultura, essa mão que está com a palavra resistência, a descentralização do regime ocular da arte tradicional, ou seja, apresentar uma nova forma de avaliar a produção artística e a estética para representar essas histórias que foram excluídas, como eu disse anteriormente. Essa instituição é a arte dominada por homens brancos e a outra instituição é a cidade, que exige que nós desenvolvamos mecanismos mais dinâmicos para entender as contribuições de todos os cidadãos e habitantes, ao invés de apenas alguns deles, que normalmente são arquitetos, técnicos, e a forma como essas pessoas imaginam e projetam a cidade, que é para uma sociedade muito homogênea. Liliana, você tinha algum comentário? Eu acho que é importante a educação, as universidades, como um cenário para questionar os efeitos dessa colonização e a construção dos seus patronos daquilo que é o correto na arte. No cenário das universidades, se discute muito essa questão da formação dos artistas, destes artistas que fazem essas obras, mas também validando outro tipo de prática. Eu acredito que o problema aqui é como as pessoas que não têm formação como artista
são pessoas que são atacadas por artistas que têm a legitimidade, como fazer um mural, por exemplo, que pode ser visto como um ato de vandalismo, mas para outros aquilo pode ser visto como arte. Então, como a arte realmente tem um impacto nos cidadãos em termos homogêneos, porque eu realmente acredito que o papel fundamental da academia como instituição, dessas instituições, tem a ver com a cidadania, e essa é a pergunta. Mas esse ato foi visto como vandalismo, foi desqualificado. E a construção do Monumento à Resistência foi levado à prefeitura como se fosse uma invasão do espaço público, e não como um ato coletivo, mas sim como uma invasão do espaço público, um ato que foi desqualificado. Essa é a contraposição entre a academia e a cidadania em geral. Excelente comentário, Liliana. E tem a ver com uma outra questão que foi feita pelo Michael aqui. Ele fez um comentário crítico. A estátua da mão precisa ser entendida como um objeto estético? Só isso já não extrai o seu objetivo político? Você está certo, Michael. Tem um risco aí de entender essa estátua como um objeto estético, mas eu acho que o argumento é trazido pelas condições que a elite utilizou para propor a destruição desse monumento, porque as mesmas pessoas que condenaram a queda da estátua do fundador iniciaram uma campanha para destruir a mão. E o motivo pelo qual ela deveria ser destruída era porque era uma coisa muito feia. Então, é uma situação interessante, onde as qualidades estéticas diferentes trouxeram um valor político até maior para essa mão. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Eu estou tentando dizer que ser visto como um novo dispositivo estético, nesse caso específico, acabou transmitindo uma mensagem muito mais forte contra aquela narrativa univocal de produção artística. Eu gostaria de fazer uma provocação, porque, da mesma forma, mesmo quando a estética do ato foi denominado como vandalismo, isso foi colocado no lugar da arte, porque vocês estão aqui como artistas falando sobre isso. Então, é uma questão, mais uma vez, de poder. O movimento que pode colocar uma coisa, a pessoa, ato, som no mundo da arte, não é somente uma pessoa. É a institucionalização de algo, porque estamos numa universidade importante, falando em 3 idiomas sobre arte, e estamos falando sobre esse assunto. Então, mais uma vez, isso está dentro do mundo da arte, e só devido a esse movimento que você mencionou, Liliana. Então, as pessoas vão pesquisar, as pessoas vão entender mais a respeito, e vão dizer, ah, não, isso realmente é arte, ou não, realmente é vandalismo. Então, mais uma vez, é algo que eu gosto muito de ver, é essa dança em torno da questão. Quando eu digo dança, eu quero dizer que eu sei que dançar em torno dessa conexão é uma forma não eurocêntrica de pensar, de como se colocar as coisas num lugar. Nós não estamos apenas dentro de uma guerra. Podemos entender como equilibrar essas coisas. Mas, enfim, temos mais perguntas, muitas perguntas. Não sei se vamos ter tempo para conversar uns com os outros. Vamos ver. Kira, você teoriza o corpo através de noções de monstruosidade? Isso tem a ver com as palavras da aventura.
a metamorfose ou a metamorfização. Essa é uma conexão linda com o entendimento do corpo como uma comunidade de seres trabalhando em coletividade, ao invés de uma pessoa única. Então, entendemos a prática coletiva como algo que existe também em nível molecular. Você poderia falar um pouco mais sobre essas conexões? A pergunta é para a Kira e para a Ventura também. Kira, desculpe, estou pronunciando o seu nome corretamente? É Kira mesmo? Sofia, você poderia elaborar um pouquinho mais sobre a última parte da pergunta? Entendemos a prática coletiva como algo que existe também em nível molecular? Você está pedindo para a Sofia, é isso? Sim. Sofia. Oi. Eu estava escrevendo aqui no chat, mas é muito mais fácil aparecer e falar, claro. Bom, eu estava pensando nas suas contribuições junto com a meditação da Tabita. Não sei se vocês fizeram a meditação dela, mas existe essa conexão, né? A metamorfose do corpo e a resposta do corpo a essa urgência de mudar, se transformar, e o que acaba se transformando também é a forma como nós precisamos entender o nosso corpo. Não é algo singular, é algo coletivo. Então, o link aqui, essa associação, teoria pós-humana e a redefinição dentro do próprio corpo. O que uma prática coletiva pode ser? Enfim, é uma pergunta sobre como vocês se sentem a respeito dos seus corpos. Ventura, Kira. Ventura, Kira. Eu amo pensar dessa forma, porque eu acho que a gente derruba essa supremacia sei lá, da mente ou de um único impulso que é responsável por esse corpo homogêneo que enfim, está cristalizado nessa... De fato, eu acho importante pensar nessas comunicações e nessas conexões que acontecem a todo instante dentro de nós, entre glóbulos brancos, entre veias, entre órgãos que às vezes a gente ainda nem aprendeu a desenvolver e a ter intimidade, da maneira como a gente pode estimular, ou seja, de que maneira os músculos estão trabalhando e estão se relacionando com os nossos ossos e enfim, com os nossos neurônios. De fato, eu acho que o nosso próprio corpo é o exemplo de um trabalho coletivo desenvolvido pelas diferenças, assim, porque é evidente que a veia não é igual ao estômago, que não é igual ao meu fêmur, mas a todo instante são essas composições, são essas diferenças, quando bem combinadas, num diálogo interessante, podem nos levar a experiências poderosíssimas, como o sabor, como os aromas, enfim, como o próprio gozo, como o prazer. Então, de fato, eu sinto que a travestilidade me trouxe uma percepção maior sobre essas complexidades em relação ao meu corpo, em relação ao desejo e a maneira como eu posso, de fato, sonhar e concretizar esses sonhos em mim, outros caminhos, outros percursos, outras possibilidades corpóreas, né? Não sei se te respondi, mas fui por esse caminho, assim.
Mas eu não sei se também posso pedir essa licença, porque eu, na conversa sobre o monumento da resistência, eu me lembrei muito de um trecho do pastor James Cone, que é quando ele fala, que é um livro que é muito importante para mim, que é o Teologia Negra, e tem um trecho que ele fala: a lógica da libertação é sempre incompreensível para os senhores de escravos. De sua posição de poder, os senhores nunca compreendem o que para os escravizados querem dizer por dignidade, pois a única dignidade que conhecem é a de matar escravos, como se a humanidade superior dependesse da escravidão dos outros. Fiquei pensando na maneira como, né, como é muito fácil para a elite, por exemplo, descaracterizar uma movimentação tão poderosa como não arte ou como vandalismo, quando na verdade é um evento de retomada espiritual, porque à medida que a gente derruba essas estátuas, que são marcos, que são assentamentos inimigos nas terras que foram tomadas e roubadas, a gente está retomando a possibilidade, acho que tem a ver com esse processo de libertação, que é, sobretudo, espiritual. É para além da arte. Eh, a partir de escucharle a Ventura, pude como Bom, que enquanto eu ouço Ventura, eu fiquei pensando aqui e queria falar sobre algumas coisas. Do trabalho de Tabita, é muito lindo ver como a questão da meditação nos leva a outros lugares a partir desse processo de grounding, de aterramento, e também como através da colonialidade, eu sinto que essa ideia de entender o corpo como um todo foi perdida. E como hoje em dia entendemos o corpo de maneira fragmentada. Isso me faz pensar em algumas teorias. Quando pensamos na corporalidade gorda, quando se fala de uma metáfora, que é a metáfora das vacas, que tem muitos sistemas reprodutivos, e a partir desses sistemas, o processo de ruminação é feito como um coletivo. O corpo, nesse caso, é um sinal. Tem um ritmo da coletividade, e esse ritmo é respeitado. O capitalismo vertiginoso faz com que certos processos sejam perdidos. A partir daí, aparecem fragmentações corporais. Eu entendo a coletividade a partir da compreensão que essas conexões, quer dizer, nós não estamos divididos da natureza. Há uma conexão com tudo isso, não é? Outra metáfora muito bonita que eu gostaria de dividir com vocês é a seguinte. Quando chove granizo, as vacas se juntam e criam como se fosse uma muralha de proteção. Se protegem com as próprias costas. O impacto do granizo, então, ele é menor, porque a proteção do coletivo é muito mais forte. Eu fico pensando em várias coisas aqui. De um lado, como é que nós desmontamos essa fragmentação e essa visão que nós temos?
isso também em relação a outras criaturas. Y pienso así que una de las herramientas coloniales también ha sido mucho Uma das ferramentas coloniais também foi a internalização de la patología, ¿verdad? das patologias. Me hace pensar más también en cómo en esa historia de la E eu fico pensando nessa história da patologização das corporalidades. No sé si eso responde tu pregunta. Eu não sei se responde sua pergunta, Sofia. Sí, mil gracias. Sorry, Claro, English. muito obrigada. Agradeço muito. Obrigada pelas reflexões. Na verdade, tem muito mais que nós poderíamos dizer, não é? Por exemplo, mesmo depois de termos desconstruído essas estruturas, nós estamos aqui em uma conferência, entre aspas, acadêmica, não é? Liliana e Felipe, por exemplo, trabalharam em colaboração. É algo que acontece, mas é algo mais raro, não é algo tão frequente. E não é fácil também, não é? Exato, e como disciplina, como é que as coisas podem mudar do ponto de vista da colaboração, prática coletiva e ativismo? Como é que tudo isso pode mudar, não é? Mas, infelizmente, chegamos aqui ao final do nosso tempo. Sério? Sério, infelizmente. Parece que a gente está só se aquecendo, não é? Parece que a gente está começando a responder algumas das perguntas que nós temos. E nós, enfim, acho que vamos ter que organizar uma festinha no Zoom daqui a pouco, para a gente poder se encontrar depois do evento. Bom, é isso. Muitíssimo obrigada, então, a todos. Obrigada por fazerem com que esse painel fosse tão rico e interessante. Nós estamos falando aqui sobre questões muito complexas. A questão do ativismo, resistência, são questões muito complicadas de se tratar. Então, muitíssimo obrigada. Michael, quer finalizar? Esse é o final da nossa conferência. Eu devia estar com vinho na mão, na verdade. Eu estou aqui imprisionado dentro da língua portuguesa, porque eu estou gravando a transmissão em português, e se eu falar em inglês, por exemplo, eu vou ter Portanto, eu peço desculpas àqueles que vão ter que ouvir pela tradução. Mas, enfim, é sempre um prazer falar português, especialmente com tantos amigos do Brasil aqui. Eu queria agradecer a todos, Keina, Ventura, aos palestrantes. Eu acho que essa sessão foi talvez a mais contemporânea das 6 nossas. Assim, a grande parte dos painéis, das mesas que tivemos, havia um aspecto assim histórico, né? E eu acho que, falando assim do ponto de vista, apesar de estar falando em português, eu estou também falando a partir de um lugar, na Inglaterra, de uma instituição, a University of the Arts London, a Sofia de Cambridge, enfim, falamos de um certo lugar de privilégio e tal, mas enfim, e visto todos essas discussões, etc., desse ponto de vista em particular, eu tenho notado, assim, através dos anos, tal, que há uma certa atração pela política a partir do momento em que a política, os movimentos sociais, etc., são históricos. A partir do momento em que esses movimentos sociais são contemporâneos, são de agora, como é o caso de muitos dos seus tópicos aqui discutidos hoje, a coisa se torna um pouco mais complicada em termos da aceitação dentro das instituições. Então, foi um grande prazer poder ouvir essas instâncias, né, de movimentos políticos, de
de resistência, etc. E realmente é uma pena que a gente não pôde continuar além desse tempo limitadíssimo que temos, mas enfim, essa conferência sempre foi, a ideia foi de começar uma conversa em vez de terminar e de chegar a conclusões. Isso seria muito pretensioso da nossa parte. Enfim, foi um grande prazer começar essa conversa e que poderemos continuar, seja aqui ou em outros lugares reais ou virtuais. Muito obrigado a todos. I'm just asking for just one little last Quero word. pedir só mais uma palavrinha, só para agradecer. Obrigada, Michael, Sofia. Obrigada por possibilitarem esse evento. Foi excelente poder falar sobre poder, arte e assuntos tão contemporâneos, como o Michael falou. Gostaria de dizer que nós estamos agora conectados. Isso é importante. Não é uma conexão somente pelo Zoom. Nós precisamos entender que estamos conectados através de outros modos de fazer e de pensar. É por isso que eu estava falando sobre poder. Já estou sentindo falta do nosso vinho e da cervejinha que a gente vai beber juntos. Muito obrigada. Foi excelente. Tchau, obrigado. Gracias. Thank you. Obrigado. Eu